Estão aqui a acabar de entrar as pessoas que se inscreveram. Vamos só dar mais um minutinho e depois damos início ao nosso webinar. Os restantes participantes conseguem ouvir-me? Ok. Sim. Sim. Acho que já não vai chegar mais ninguém. Vamos então dar início a este webinar. Muito obrigada a todos os que estão aqui presentes, em especial às nossas convidadas, Susana Freitas e Lara Nunes. Este webinar foi desenvolvido no âmbito da Semana Europeia da Prevenção do Resíduo e é organizado pela ASPIA. Vou começar aqui com uma breve apresentação da ASPIA. Para quem não nos conhece, nós somos a Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Estamos sediados em Lisboa e temos núcleos em outras zonas do país, como a Ilha Terceira, Aveiro, Viseu, Bragança e Braga. Somos uma organização não governamental de ambiente, com fins educativos, que existe já há 30 anos e que promove o desenvolvimento de educação ambiental a nível formal e não formal. Essas são as nossas áreas de intervenção. Eu não me vou alongar muito para darmos lugar às nossas convidadas para falarem, mas para quem tiver quiser mais informações, pode sempre visitar o nosso website, o nosso Facebook, o YouTube ou o Instagram. Temos também aqui um pequeno desafio para os nossos participantes. Seria seguirem-nos no Instagram e no Facebook. Podem tirar um print screen ou anotar aqui estes handlers. Olha, peço desculpa em estar a interromper. É importante desligar o som, senão não conseguimos ouvir o que está a dizer. Eu vou tentar. Não há aqui muita gente com o som ativo. Eu estou a colocar mudo. Espero que ajude. Ok, peço imensa desculpa. Presumo que já esteja resolvido o problema. O segundo desafio que nós temos para vocês é tirarem uma fotografia ao ecrã do vosso computador e partilharem nas vossas histórias do Instagram, identificando o perfil da ASPIA. Como vos disse, este webinar foi desenvolvido no âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. Este ano o tema é comunidades circulares. 5 dicas aqui que a Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos nos dá para construir uma comunidade circular é o gerar efeitos positivos no meio ambiente e na sociedade e promover a solidariedade. Também a troca de conhecimentos para envolver mais pessoas nas mudanças, facilitar a colaboração entre atores e organizações locais, reduzir o consumo através da partilha e lançar desafios para promover um estilo de vida sem resíduos. Eles também desenvolveram este breve guia. Se nos seguem no Instagram, já têm visto algumas dicas que a ASPIA tem dado também para adquirirem um estilo de vida mais circular. Mas sem mais demoras, vamos passar para o tema do nosso webinar, o desperdício alimentar em Portugal, como combater. As nossas duas convidadas são a Susana Freitas e a Lara Nunes. A Susana Freitas é licenciada em Engenharia do Ambiente e do Território pelo Instituto Politécnico de Bragança, mestre em Economia e Gestão do Ambiente pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e pós-graduada em Gestão pela Universidade Católica Business School. Integra a Alipor desde 2010, sendo atualmente gestora dos projetos de prevenção do eixo dos biorresíduos, onde integra vários projetos e nos vai falar sobre eles. A Susana desenvolveu também estudos e projetos na área da toxicologia aquática e bioindicadores em alterações
climáticas, com a publicação de artigos científicos e colaborou no Grupo de Estudos Ambientais da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, como técnica de Educação Ambiental. A nossa outra convidada, Lara Nunes, é licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e mestre em Estudos Ambientais pela Universidade de Aveiro. Apresentou a sua dissertação de mestrado com o tema Gestão Sustentável dos Resíduos Urbanos, sob a perspectiva dos cidadãos, e atualmente trabalha em Comunicação e Biologia na Associação BioLiving em Aveiro. Iria agora dar a palavra à Susana Freitas, que dará início à sua apresentação. Olá, boa tarde a todos, conseguem-me ouvir? Bem, antes de mais agradecer à ASP o convite que foi endereçado à Alipor para partilhar convosco um bocadinho do conhecimento que nós temos sobre a questão do desperdício alimentar, muito mais na perspectiva de uma empresa de gestão de resíduos, e é um gosto estar aqui hoje com todos, espero que estejam todos bem, e portanto vou então começar por falar. Se calhar também dizer-vos que eu vou falar, vou passar a palavra à Lara e depois volto novamente a falar para perceberem aqui a história que nos une às duas nesta temática do desperdício alimentar. Vou então partilhar a minha tela. Já estão a ver? Está a carregar. Já carregou? Desculpem lá. Já está, Susana. Já? Já. Ok. Deixa-me só aqui pôr em modo... Ok. Pronto, então o que é que eu vos venho falar cá hoje também para partilhar convosco o trabalho que nós temos vindo a fazer e também alguns dos problemas que nos assolam. Primeiro apresentar-vos a Alipor, que acho que é sempre importante vocês conhecerem a entidade que estou aqui a representar. Portanto, a Alipor é uma empresa de gestão de resíduos que foi criada em 1982. Fazemos parte de 8 municípios e não o contrário, muita gente acha que somos nós que somos donos dos municípios, mas não, os municípios é que são donos da Alipor e portanto é desde Espinho até Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. Portanto, todos os projetos que nós fazemos é para e com estes 8 municípios, portanto é uma parceria que está aqui criada com o objetivo comum de ter uma estratégia integrada de gestão de resíduos e que potencie a participação dos nossos cidadãos e que a resposta seja a melhor possível face ao contexto e face às condições de planeamento e etc. Servimos uma população de 1 milhão de habitantes e, claro está, que o turismo dos últimos anos teve aqui um forte impacto também na questão dos resíduos que são produzidos nestes nossos 8 municípios. Em termos de captação de resíduos, temos uma taxa anual de 500 mil toneladas de resíduos urbanos. Acho que o valor mais baixo que nós tivemos desde que esta bolha do consumismo surgiu foi na altura da Troika, portanto a partir daí foi sempre à volta das 500 mil toneladas ano. Portanto, uma das coisas que nos foi solicitada foi falar sobre desperdício alimentar, que é o tema que nos traz cá hoje, mas achamos importante para todos falarmos do mesmo e compreendermos o que é que estamos a falar, esclarecer alguns conceitos. Portanto, a FAO, e tem sido a designação mais comumente aceito, porque há pessoas que não concordam com esta divisão, ok? Mas tem sido esta a divisão que tem sido feita, portanto, entre perdas alimentares e desperdício alimentar. As perdas alimentares muito mais associadas ao início da cadeia e o desperdício alimentar muito mais associado ao final da cadeia dos alimentos. Portanto, normalmente as perdas acontecem muito mais nos países em desenvolvimento, pela questão mais de logística, portanto, as questões do processamento, das infraestruturas, da logística. As alterações climáticas têm aqui um impacto também muito forte nesta matéria, porque rapidamente uma produção se vai, tendo em conta as variações que estamos agora expostos. E depois então a questão do desperdício alimentar, que supostamente é maior nos países desenvolvidos, no qual nós nos encontramos, e muito mais associada às fases de distribuição e consumo, e aqui tem sempre a ver com a quantidade de alimentos que nos fazem chegar todos os dias, e depois os nossos hábitos de consumo. Portanto, enquanto consumidores, queremos sempre muito as prateleiras cheias e, portanto, nem sempre pensamos na consequência daquilo que depois acontece quando os alimentos não são vendidos. E depois há o problema dos biorresíduos, portanto, temos a perda, temos o desperdício e depois temos efetivamente quando ele se torna resíduo e alguém tem que tomar conta dele. E também aqui a legislação mudou, portanto, antigamente falavam-se de resíduos orgânicos, certamente que esta nomenclatura vos é familiar, e agora fala-se mais de biorresíduos.
Dentro dos biorresíduos nós temos os resíduos alimentares e de cozinha das nossas habitações, dos escritórios, dos restaurantes, dos supermercados, das unidades de catering, do retalho, tudo que produz alimentos ou similares. E depois temos os resíduos que vêm dos nossos jardins e dos nossos parques. Portanto, estas duas categorias constituem então os biorresíduos. Em termos de dados, em Portugal nós temos algumas escassez de informação ainda em relação ao desperdício alimentar. Temos agora a Comissão de Combate ao Desperdício Alimentar que está a fazer um trabalho de tentar mapear este problema e tentar identificar, medir realmente o que é que está a acontecer, porque sem medir nós não sabemos para onde é que temos que ir, não é? Portanto, efetivamente está esse trabalho agora a ser feito, mas houve um trabalho preliminar em 2012, feito com o livro publicado que se chama Perda, e que identificou estes valores. 1/3 dos alimentos em Portugal são desperdiçados, 795 milhões de pessoas passam fome, de Portugal no mundo, 100 milhões de crianças com baixo peso e depois então 2,5 milhões de crianças ao ano que morrem. Portanto, estes são os dados da FAO e não do Perda, como eu vos estava a dizer. Se bem que, no caso de Portugal, não há muita diferença. O que nós temos como dados estatísticos é que 17% dos alimentos produzidos em Portugal acabam no caixote de lixo, o que corresponde a 1 milhão de toneladas de alimentos ano que acabam no caixote de lixo. Se pensarmos que para produzir alimentos é preciso água, é preciso recursos humanos, é preciso terra adequada, tudo isto significa que vai parar ao caixote de lixo. Portanto, não é só o alimento em si que está a ser descartado, há outros fatores que também são importantes para produzir alimentos que acabam por cair no caixote de lixo, e aí começa outro problema, que é os custos associados ao tratamento desse material. Portanto, o mau cenário não termina com o desperdício, começa um outro tipo de cenário. E falando-vos de cenários e de resíduos, efetivamente as tais 500 mil toneladas que eu vos disse há pouco que a Lipor trata anualmente, 40% são biorresíduos. Portanto, 40% das 500 mil toneladas são biorresíduos e cerca de 25% são resíduos alimentares. Portanto, é muita quantidade de comida que está aqui a ser desperdiçada. Se vocês olharem aqui para os dados de 2019, portanto, antes da pandemia, porque com a pandemia as coisas mudaram, como vocês têm noção, portanto os restaurantes fecharam, os supermercados continuaram a trabalhar, mas nós temos um projeto específico para a recolha seletiva de restauração e esse foi severamente afetado. Portanto, em 2019 nós admitimos na nossa central de valorização orgânica, onde nós produzimos o Nutrimais, 25 mil toneladas de resíduos alimentares. Portanto, é muita quantidade de comida que chegou cá e que foi transformada em composto, mas que não devia ter chegado cá. E para ajudar à festa, das cerca de 400 mil toneladas de resíduos que foram encaminhadas para a nossa central de valorização energética, 106 mil toneladas eram mais uma vez resíduos alimentares. Em 2020, se vocês virem, nós temos aqui uma mudança, portanto as pessoas passaram a consumir muito mais alimentos em casa e, portanto, o que é que isto se refletiu em termos de gestão de resíduos? Aumentou a quantidade de desperdício alimentar / resíduos alimentares que foram encaminhados para a nossa central de valorização energética e decresceu o material que estava a chegar à central de valorização orgânica, pela razão que eu já vos disse. Portanto, os restaurantes fecharam e, portanto, os circuitos de recolha seletiva de resíduos alimentares no projeto de restauração 5 estrelas sofreu uma quebra. Pronto, este era o panorama que eu vos trazia em termos de números e de conceitos. Eu agora passava então a palavra à Lara para ela vos falar mais sobre a questão da prevenção e da questão da problemática dos resíduos. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Susana. Ok, vou partilhar a minha tela. Ups. Ok. Conseguem ver a apresentação? Sim, está tudo ok, Lara. Ok. Pronto, então... Pronto, ótimo. Boa tarde a toda a gente. Eu chamo-me Lara Nunes e estou aqui para vos falar um bocadinho do projeto OptioAMAG, um projeto de cooperação europeu, interregional, do qual a Câmara Municipal de Lousada está envolvida. E pronto, vou tentar falar um bocadinho da ligação entre este projeto com a temática da gestão dos biorresíduos. Eu aqui, quando falo em biorresíduos, vou estar sempre a referir-me aos biorresíduos alimentares. Então vamos a isso. Então, como vos disse, este é um projeto de cooperação interregional da União Europeia
que pretende compreender de que forma o desenvolvimento das infraestruturas e práticas de gestão de resíduos podem contribuir para um desenvolvimento sustentável, inclusivo e eficiente através da partilha de boas práticas. Este é a chave aqui principal do projeto, a partilha de boas práticas. Portanto, isto consiste numa parceria entre 6 países, a Grécia, a Hungria, a Itália, a Letónia, Portugal e a Suécia, sendo que a representante da Suécia é a líder desta parceria, e a Suécia é também um dos casos de maior sucesso no setor da gestão dos resíduos. E, portanto, durante as fases todas do projeto, que ainda está em desenvolvimento, houve uma fase que era então identificar algumas boas práticas que cada país tem, para depois poderem partilhar com os outros países, para que pudessem ser replicados nos outros países. E uma das boas práticas que a Suécia identificou foi a reciclagem de resíduos alimentares através da recolha através de sacos verdes. Portanto, vou-vos falar um bocadinho deste projeto que a colega Milene Matos teve a oportunidade de até visitar a central. Basicamente, este projeto consiste em que as pessoas separam os biorresíduos e colocam todos num saco verde, e esse saco verde é encaminhado junto com os resíduos indiferenciados, e quando chegam à central da triagem, como podem ver na imagem em baixo à direita, os sacos que estão todos misturados depois vão atravessar a central através daqueles tapetes, e os tapetes têm incluído um leitor óptico que depois vai separar os sacos verdes dos restantes sacos de resíduos indiferenciados. E depois os sacos verdes vão ser encaminhados então para a compostagem industrial, que são os biorresíduos, e os restantes sacos vão ser encaminhados para incineração, para depois produzir energia e usá-la para eletricidade e água quente para a população. Pronto, e então esta foi a boa prática que eles identificaram. Depois, falando agora um bocadinho de Portugal. Portugal é representado aqui neste projeto pelo município de Lousada, e o município identificou 2 práticas, sendo que a primeira é uma prática que foi realizada e teve origem no município de Lousada, que é o lixo sustentável, e não é específica aos biorresíduos, ou seja, só lida com os 3F, o papel, o plástico e o vidro, mas é um bom exemplo de um projeto que tem aumentado bastante as retomas de recolha seletiva, porque o objetivo é o município dar um desconto na tarifa municipal dos municípios de acordo com o peso dos tais resíduos 3F que eles conseguem levar até ao ecocentro. Portanto, quanto mais peso trouxerem de papel, vidro ou plástico até ao ecocentro municipal, maior vai ser o desconto que eles têm no final na tarifa, no final do mês. E pronto, este é um projeto que tem tido resultados bastante positivos. E então a outra boa prática que foi identificada em Portugal, que é relacionada com biorresíduos, é o Juntar. É uma iniciativa do município do Taboaço, que pretende incentivar a separação dos biorresíduos para depois ser usada para compostagem doméstica e comunitária. Falando um bocadinho mais específico deste projeto, o Juntar. Este projeto arrancou em 2018 e já desde aí que tem realizado várias ações que incluem a sensibilização e informação da comunidade escolar, fizeram um inquérito a toda a população, colocaram compostadores comunitários na via pública, publicaram 2 manuais, um para compostagem doméstica e outro para compostagem comunitária, para difundir assim mais informação pela população, e ainda fizeram sessões de esclarecimento à população nas juntas de freguesia. Portanto, é um projeto muito completo e tem tido muito bons resultados em termos de aumentou muito as taxas de recolha seletiva e também diminuiu a quantidade de resíduos que foram parar ao aterro sanitário. Portanto, é realmente uma boa prática que temos no nosso país. Voltando outra vez ao município de Lousada, durante a fase de diagnóstico, que foi uma fase que precedeu esta parte da identificação de boas práticas, o município de Lousada, para conseguir fazer assim um ponto da situação no setor a nível nacional, tem organizado várias sessões esporádicas com vários stakeholders, que inclui a academia, o setor público e privado e a sociedade civil, esta última que inclui, em que se insere a ASPE também. Pronto. E nessas sessões conjuntas
uma das conclusões a que se chegou é que a gestão dos biorresíduos é uma das principais prioridades de intervenção no nosso país. E é neste contexto que surge uma colaboração entre o município de Lousada e a Universidade de Aveiro, no âmbito de uma dissertação de mestrado, que é a minha, pronto, para tentar compreender um bocadinho melhor esta temática. E agora vou-vos explicar um bocadinho melhor, pronto, um resumo da minha tese. A tese então tem o nome de Gestão Sustentável dos Resíduos Urbanos sob a perspectiva dos cidadãos, portanto pega muito na perspectiva das pessoas, pegar nesta temática, mas de acordo com a percepção das pessoas. E um dos principais objetivos é então compreender o interesse e a disponibilidade das pessoas para começarem a separar os biorresíduos, quem ainda não separa, não é? E quer seja para tratarem localmente, quer seja para entregarem para recolha seletiva. Okay. Não sei se alguém ia dizer alguma coisa. Quer seja para entregarem para a recolha seletiva, ao mesmo tempo que se vão identificando as condições que as pessoas acham necessárias para fazerem isto. Dando assim um pequeno enquadramento da situação. Em termos de legislação europeia, pronto, existe esta meta que se está a aproximar, não é? Que diz que até ao final de 2023 os Estados-membros têm que assegurar a separação e a reciclagem dos biorresíduos na origem ou a sua recolha seletiva. E olhando aqui para este gráfico, que representa as várias percentagens dos tipos de resíduos que compõem os resíduos urbanos em Portugal, podemos ver aqui a grande representatividade dos biorresíduos alimentares, que é 38,5%. Portanto, juntando aqui estes dois fatores, dá para perceber um pouco de como a gestão dos biorresíduos é realmente um grande desafio que temos à frente. O método principal usado no estudo foi um inquérito que foi divulgado junto das famílias e estabelecimentos no Concelho de Lousada, e para isso foi feita uma pequena amostragem às famílias, com o objetivo de identificar o número de inquéritos que deviam ser alcançados para obter uma margem de erro de 5%. No entanto, tendo em conta o contexto da pandemia Covid-19, tendo em conta que este estudo foi feito no ano passado, 2020, houveram vários constrangimentos, pelo que só foi possível alcançar 149 inquéritos às famílias de Lousada. Posto isto, apresento aqui alguns dos principais resultados do estudo, começando por este, em que diz que quando as famílias foram questionadas sobre se estão disponíveis ou dispostas para começar a reduzir a produção de biorresíduos em casa, uma das principais conclusões é que a grande maioria considera importante, na sua opinião, esta temática, ou seja, a redução da produção de biorresíduos é uma questão importante para eles. E tendo em conta de que forma é que eles estão disponíveis, não é? Com que medida é que eles estão disponíveis para começar a trabalhar isso, a que teve maior voto foi o reaproveitamento, foi a primeira reaproveitamento dos restos de alimentos para outras refeições, e por outro lado, a que teve assim menos adesão foi o que seria de esperar, não é? Que é a aquisição de alimentos próximos do prazo de validade, ou alimentos com aspecto mais pisado ou menos fresco. Tendo em conta a disponibilidade das pessoas para começarem a separar os biorresíduos em casa, foi possível perceber que a maior parte das famílias já tinha acesso a um quintal ou uma horta, portanto a maior parte já separava os biorresíduos, quer fosse para ou alimentar animais ou para fazer a compostagem, e portanto apenas 2/3 das famílias não separavam os biorresíduos na altura do inquérito, sendo que destes a maioria está disponível para começar a separar os biorresíduos, desde que seja para entregar para recolha seletiva. E sendo assim, as famílias impuseram uma principal condição, que é fariam isto se houvesse um desconto ou achavam necessário haver um desconto ou uma diminuição da tarifa que pagam para a gestão dos resíduos ao nível do município. Daqui foram propostas várias medidas que pretendem contribuir para a aproximação das taxas do município para as metas nacionais, sendo que uma delas é então implementar um tipo de sistema, um acordo entre o município e os cidadãos, aproximar assim estas duas entidades para que haja um maior compromisso, responsabilidade dos cidadãos, e uma monitorização em termos de quantidade, não é?
ou seja, tentar medir de que forma é que as pessoas estão a contribuir para a separação dos resíduos no município. Depois também, mais em relação aos biorresíduos, criar aqui uma plataforma de uma agregação de boas práticas ambientais, como a gestão comunitária dos biorresíduos, e implementar então a recolha seletiva dos biorresíduos. Como principais conclusões, conclui-se que a maior parte já se separa os biorresíduos, quem não separa tem maior disponibilidade para recolha seletiva de acordo com uma redução na tarifa da gestão dos resíduos e a maior parte da população já está sensibilizada para esta questão, de forma que se sentem responsáveis pela sua própria separação dos resíduos que produzem e consideram importante começar a reduzir esta quantidade de resíduos, pelo que há aqui uma predisposição para contribuir para o cumprimento das metas nacionais a uma escala local. Posto isto, gostava de terminar aqui a minha intervenção para vos mostrar aqui o site do Optiuamag. O site já está no bate-papo para quem quiser depois com mais atenção ver. Perfeito, eu vou só aqui mostrar muito rápido. Pronto, no site do Optiuamag podem ver tudo sobre o projeto e podem ver as boas práticas que todos os países parceiros já identificaram. Incluindo o tal de Tabuinhas do município de Tabuaço e o lixo sustentável. Pronto, a minha net está um bocado lenta, mas gostava de vos mostrar aqui um exemplo, porque está bastante, todos estes artigos, está aqui o Tabuaço, juntar, e todos estes artigos estão muito bem explicados, mostram algumas provas de sucesso dos projetos, falam de dificuldades que tiveram a implementar, e de que forma é que podiam replicar noutras áreas diferentes noutros países. Pronto, neste caso do Tabuaço, juntar para compostagem e reciclagem circular. Nesta boa prática, pronto, vai explicando aqui em que consiste. E pronto, diz aqui os recursos necessários, que foram necessários para implementar. Casos de sucesso, podem ver aqui que no primeiro ano a taxa de deposição de resíduos em aterro foi reduzida em 7%, as dificuldades e então aqui o potencial para transferir para outras áreas diferentes do Tabuaço, não é? Do originário. Portanto, acabo aqui a minha apresentação a agradecer à ASPEA pelo convite, agradecer a toda a gente que está aqui presente e disponíveis para participar nesta conversa que é bastante importante. Muito obrigada. Obrigada, Lara. Eu relembro aos participantes alguma questão que tenham, podem colocar no bate-papo. Nós depois vamos colocá-la às convidadas no final da sessão. Agora vamos passar outra vez para a Susana, que nos vai falar de alguns projetos que a LIPOR está a desenvolver e, quem sabe, tirem-se daqui ideias de boas práticas a serem implementadas. Obrigada. Bem, olá novamente. Vou então voltar a partilhar. Dando talvez continuidade àquilo que a Lara falou, portanto a LIPOR desde cedo percebeu esta necessidade de criar uma política ou um plano de atuação relativamente aos biorresíduos. Desde 2004, com a construção da nossa central de valorização orgânica, que se percebeu a importância de fazer uma recolha seletiva desta fração, portanto no caso concreto dos resíduos alimentares, mas desde então muita coisa tem vindo a ser feita. Também começámos a apostar muito mais na questão da redução na fonte e reutilização e no tratamento descentralizado, portanto procurar trabalhar mais junto do cidadão as soluções e as respostas para que não tenhamos tantos resíduos a chegar-nos aqui. E, portanto, face à temática que hoje nos traz cá, eu vou falar-vos em particular dos projetos Dose Certa e Embrulha e também da rede de parceiros de doação de bens alimentares e depois, ao nível do tratamento local, a compostagem caseira e comunitária que também aqui já existem aqui nos municípios da LIPOR desde 2007. Portanto, o que é que nós temos vindo a procurar com a questão da redução do desperdício alimentar? A principal mensagem que passamos às pessoas é que
nós temos de ter uma alimentação muito mais sustentável para garantir alimentos para todos. E quando falamos de alimentos, não é só a questão da quantidade de alimentos, mas também a sua qualidade. Portanto, não nos podemos esquecer que os alimentos têm nutrientes e que nós precisamos deles para continuar cá de boa saúde. Portanto, por um lado, incutimos estas temáticas nos nossos cidadãos, depois também, e em colaboração com a Associação Portuguesa de Nutrição, encorajamos os cidadãos a alterar os seus hábitos alimentares e para isso também temos workshops e ferramentas que lhes permitem ganhar conhecimento e informação para o fazer. E também procuramos transformar os nossos hábitos. Nós recentemente tivemos numa ação na cidade do Porto e estava lá uma professora da Faculdade de Nutrição que disse isto que eu acho que era giro também trazer buscar hoje, que é: nós enquanto cidadãos temos que aprender a descascar mais e a desembalar menos. Portanto, basicamente temos de deixar de ser preguiçosos, ir ao supermercado e pegar automaticamente no alimento sem pensar no impacto que aquilo tem quando vem embalado e o que é que isso depois irá representar também em termos de resíduos. E às vezes o nosso dia-a-dia não nos permite pensar nisso e, portanto, esta mensagem do descascar mais e desembalar menos, na altura marcou-me e acho que achei giro trazer-vos hoje também cá para ficar na vossa memória. Pronto, o projeto Dose Certa é muito pensado para restaurantes e cantinas, sejam elas escolares, hospitalares ou empresariais. Este projeto é adaptado sempre ao público-alvo, portanto, se nós trabalhamos com as crianças, ajustamos a linguagem, ajustamos o envolvimento, ajustamos também a comunicação, portanto, tudo isto é pensado de acordo com o público-alvo. E as fases que vocês veem aqui são genéricas e são comuns a todas, portanto, todos têm que pesar, fazer um diagnóstico do desperdício alimentar. É muito frequente chegarmos aos restaurantes e dizerem que não têm desperdício alimentar, até começarem a pesá-lo, ok? E depois transformar esse desperdício em dinheiro tem um impacto muito forte junto do público. Temos também sempre uma componente de capacitação. Esta componente de capacitação é feita em parceria pela LIPOR e pela Associação Portuguesa de Nutrição, portanto nós tentamos que os colaboradores dos restaurantes ou das cantinas, os chefes, tenham mais consciência sobre aquilo que como estão a utilizar os alimentos, como é que estão a comprar, como é que estão a confeccionar e também informar o seu cliente. Nós nunca nos podemos esquecer que quando vamos ao restaurante também somos clientes e somos mensageiros, podemos também ajudá-los a mudar ou a forçar um bocadinho essa mudança de comportamentos, porque os restaurantes têm noção, mais que não seja teórica, como é que funciona o cliente, ok? Sabem qual é a comida que come, como vai querer comer, mas tem muito receio de mexer nas quantidades porque nós portugueses comemos com os olhos. Portanto, se vamos a um restaurante e não temos um prato bem servido, o restaurante serve mal, o restaurante é muito mau. Portanto, esta cultura também tem que ser alterada para que realmente depois do outro lado eles se sintam confortáveis em fazer as mudanças. Depois desta formação, são propostas um conjunto de alterações, seja ao nível das práticas de compra, seja ao nível do armazenamento, normalmente não há muito a intervir porque eles têm o HACCP implementado e, portanto, por isso, em termos legais, está tudo bem. Ao nível da informação ao cliente e, portanto, o segundo momento que nós fazemos com eles é depois testar as práticas que são trabalhadas com a LIPOR e com a APN e com o próprio espaço. E também fazemos campanhas de comunicação. Os baldinhos que vocês veem aqui são normalmente os baldes que são usados para separar os resíduos. Portanto, num restaurante ou numa cantina nós separamos sempre a sopa, a fração consumível e constitui efetivamente o desperdício alimentar e a fração não consumível, que à partida são os ossos, as espinhas ou então as partes menos em condições que nós não comemos, ou as cascas da fruta quando temos que as descascar. Depois temos o reconhecimento da oferta, portanto nós distinguimos o restaurante ou a cantina com o certificado e mantemos sempre a monitorização e o acompanhamento nestes espaços ao longo do tempo. Portanto é um trabalho contínuo e não termina ali. Basicamente o que nós fazemos com o Dose Certa é despertar o bichinho para o desperdício alimentar e para a problemática e a partir daí eles ficam já com a sementinha para continuar a construir este caminho. Este é um trabalho diário, sempre. E também identificamos que o fator-chave para o sucesso deste projeto é mesmo colocar as pessoas a pesar. É muito importante fazer isto. Claro está que com o Dose Certa nós não conseguimos resolver tudo, principalmente nos pratos mais tradicionais, portanto o cozido à portuguesa tem que vir na tacinha específica, o rancho também, e portanto nós começámos a ver que havia ainda uma oportunidade para trabalharmos mais a fundo a questão do desperdício alimentar, em particular nos restaurantes com serviços mais tradicionais. E também fomos à procura de perceber o que é que poderíamos fazer nesta matéria. E em 2016, portanto o Dose Certa surge em 2008, em 2016, 8 anos depois,
nós criámos o projeto Embrulha Ponto. Criámos este projeto em parceria com a Universidade de Wageningen, que nos ajudou aqui a implementar numa fase inicial o estudo piloto, para ver se realmente as pessoas aderiam, se os restaurantes aderiam, se as pessoas também aderiam. E foi curioso perceber que, por exemplo, uma embalagem que nós achávamos que ia ser atrativa, porque é uma embalagem biodegradável, é uma embalagem diferente do restante serviço, portanto não é de plástico nem de metal, iria ser um fator positivo para os restaurantes, mas não, revelou-se um bloqueio porque não estavam habituados a isto e nós tínhamos que chegar aos restaurantes e pôr água dentro da embalagem para lhes mostrar que era estanque e que funcionava igualmente. Por outro lado, tínhamos a questão cultural de muita gente associar ou pedir para levar para casa as sobras quando nós vamos comer a um restaurante e não conseguimos levar para comer tudo, associavam ainda muito isto a uma questão de pejorativa, não é? Porque é só os pobres que pedem para levar para casa esta comida. E curiosamente, do porta a porta que fizemos nos restaurantes, os restaurantes de gama alta, toda a gente pedia para levar para casa, nos restaurantes médios baixos é que havia esta vergonha. E portanto o Embrulha também veio aqui desmistificar isso. E o mote era muito simples, é embrulhar e pedir para levar para casa aquilo que não se comeu. Qual era a função dos restaurantes? Incentivar a que isto acontecesse. Portanto, quando um funcionário de um restaurante chegava a uma mesa e via que havia sobras alimentares, basicamente a função dele era imputar, entre aspas, essa responsabilidade à pessoa e dizer, não conseguiram comer tudo, levem para casa aquilo que não comeram. E se não quiserem, realmente é uma oportunidade que perdem e é basicamente porque não vos apetece, porque não têm que pagar a embalagem, porque há um saquinho para transportar e era tudo super fácil. Portanto, o conceito que aqui existiu foi deixar de colocar a comida no caixote do lixo e passar a colocá-la dentro de uma embalagem do embrulho e levar para casa, então, a comida que não se consumiu e consumir noutra refeição. Também identificámos que nós sozinhos não fazemos nada, como em muitos outros projetos. André, é a Alexandra. Posso falar? Caríssimo, olha. Está com o microfone. Pode continuar, Susana. Obrigada. Identificámos então em 2017 que haviam outros projetos que, ou por um cariz mais social, ou por um cariz mais económico, ou até mais ambiental no caso da Lipor, tinham um trabalho espetacular e um impacto muito importante na redução do desperdício alimentar. E, portanto, começamos a constituir esta rede que vem aqui, portanto, desde trabalhar com o Banco Alimentar, com os diferentes refoods que fomos acompanhando e vendo a crescer nos nossos 8 municípios, com a Rede Zero Desperdício, com a Fruta Feia, com a Godafler, com a Too Good To Go, tudo isto entidades que, com diferentes objetivos, tinham um impacto muito importante na redução do desperdício alimentar. E o que é que nós fazemos? Trabalhamos conjuntamente, medimos este trabalho e reportamos no Observatório de Resíduos da Lipor, que tem uma área específica dedicada à prevenção. Tudo isto só se faz com comunicação e sensibilização, diariamente, e portanto vocês veem aqui alguns dos exemplos que nós temos vindo a trabalhar nas cantinas escolares, vem aqui a nossa avó generosa que ensina sempre os meninos a comer, portanto é uma peça de teatro que nós levamos às cantinas no horário da refeição e esta menina faz o papel de avó e de puxar as orelhas aos nossos estudantes. Desafiamos também a pedir a dose certa para cada um, portanto isto aqui não é uma dose certa genérica, é cada um pedir aquilo que realmente consegue comer e dar a oportunidade de repetir. O que normalmente acontece é que não repetem, porque ficam saciados, mas dando essa oportunidade, mentalmente já fica mais fácil de aceitar isto. E portanto nós vamos sempre ajustando estes detalhezinhos à realidade e também aprendendo com alguns dos erros que fomos cometendo. Dizer-vos também que nós fazemos parte de um projeto europeu que se chama City Loops, que tem 2 grandes objetivos: tornar as cidades mais circulares em matéria de biorresíduos e também de resíduos de construção e demolição. Neste projeto está envolvido o município do Porto e com eles nós criamos estas ferramentas que vocês veem aqui. Uma ferramenta preditiva que é muito pensada para a área da restauração, que tem grandes flutuações, principalmente quando lidamos com o turista, não é? Portanto, um restaurante na Baixa do Porto, hoje pode ter 20 pessoas, amanhã pode ter 10 e depois pode ter 5. E este modelo, com base em dados históricos, portanto tem que haver registros em dados históricos, tipo de alimentação, consegue dar uma resposta ao restaurante, ao espaço, de quais as quantidades têm que confeccionar, comprar e etc. Estamos agora em fase de teste desta ferramenta. Temos também o checklist de apoio à decisão circular, portanto é basicamente um diagnóstico que é feito imaginem, a uma empresa ou uma organização, uma associação, um hotel, por exemplo, que no caso é onde estamos a testar, é num hotel, e com eles vamos ver em que nível de circularidade eles já estão, que medidas é que podemos implementar para incrementar
e depois então voltar a medir, a verificar o que acontece com estas ações, o antes e o depois, basicamente. E também uma coisa que se está a falar muito a nível da União Europeia e que cá também já acontece é a questão das compras públicas circulares. Portanto, nós também trabalhamos essa temática com o NEC, temos uma ferramenta pensada para isto, para ajudar as entidades a comprar melhor e mais local, e também estamos a planear uma formação para realizar em janeiro, então direcionada a entidades que queiram conhecer mais sobre este tipo de compras, esta forma de comprar e o benefício que daí advém. Em termos de dados e para a tomada de decisão, porque uma das questões com a qual nos deparamos na prevenção é que supostamente sendo prevenido não é produzido. Portanto, como é que nós medimos uma coisa que não foi produzida? Faço-me entender? Então, o que nós temos vindo a trabalhar desde sempre, desde o início de todos os projetos, é medir. Ora bem, ora mais refinado, ora menos refinado, vamos aprendendo, vamos melhorando. De momento trabalhamos com a Católica para manter aqui sempre uma auditoria às metodologias que nós estamos a desenvolver, e este é o tipo de report que nós temos atualmente. Portanto, temos para o projeto Embrulha, temos para o Dalcerta, temos para as compostagens, todos os projetos são medidos, o impacto em termos de desvio de CO2, também de CO2, e isto aqui ajuda-nos imenso depois à tomada de decisão, não é? Portanto, quando nós vamos junto de um município dizer faz sentido aqui apostar neste projeto porque temos isto, isto e isto. Portanto, é muito mais fácil de suportar a tomada de decisão. Pronto, estes são os projetos que nós temos em termos de prevenção da produção de resíduos alimentares. É claro está que há sempre partes de alimentos que vão virar a fração, digamos, não edível, que vai virar resíduo, não é? Já há o bolo de casca de banana que se faz, já há os coquinhos de casca de ananás, mas ainda são coisas muito alimentares e, portanto, ainda há aqui partes, os ossos vão continuar a ir para o caixote de lixo, em princípio. Portanto, há partes que continuam mesmo a ser descartadas e que naturalmente são descartadas e, portanto, temos que continuar a pensar o que é que fazemos com esse resíduo. E, portanto, à semelhança do que a Lara mostrou, o tratamento local foi sempre uma resposta que a Lipor achou que era fundamental como complemento à gestão de resíduos. Portanto, desde 2008 que nós temos e apostamos na compostagem caseira, onde fornecemos este compostor que vocês veem aqui, que é o Milco, juntamente com este baldinho para nós é uma medida, por isso é que oferecemos as duas ferramentas, e mais recentemente estes modelos de compostagem comunitária que vocês veem aqui, com a figura do mestre de compostagem. E, portanto, na compostagem caseira, o que nós fazemos é formação e oferta do compostor e do balde, portanto, ninguém pertence ao projeto sem fazer a formação, tem que saber o que colocar lá dentro e como colocar, porque nós queremos uma digestão aeróbia e não anaeróbia, e, portanto, isto aqui é importante quando nós estamos a falar com o cidadão. Digo-vos que eu fiz parte deste projeto desde 2010, portanto, ele surge em 2008, em 2007, 2008, eu entro em 2010, e em 2010 falar de compostagem era do fim do mundo, portanto ninguém, era combustão, era compostador, ninguém dava nada a ninguém, portanto se a Lipor dava um compostor é porque queria alguma coisa em troca, portanto foi mais complicado desmistificar o conceito da compostagem e o que era, porque em muitos sítios é conhecido por estromeira, ou por moreia, ou por pilha, simplesmente, não é? Portanto nós às vezes tínhamos que adaptar a linguagem para perceber daquilo que nós estávamos a falar. O compostor também foi assim pensado para ser fechadinho e verde, para ficar bem no jardim, e fechadinho porque há muita gente que não gosta de bichos, e portanto assim fica tudo muito mais resguardado. Portanto, mantemos a monitorização e o acompanhamento, fazemos a medição do impacto da compostagem caseira com inquéritos anuais, ou então quando vamos à casa das pessoas preencher o questionário, vamos sempre uma balança e pesamos este baldinho que vocês veem aqui. No caso da compostagem comunitária, começámos agora a trabalhar no âmbito do City Loops um modelo semelhante a Pontevedra, portanto com estas ilhas que vocês veem aqui, em áreas específicas definidas com o município, portanto à partida esta área aqui não terá recolha seletiva, a recolha seletiva de resíduos alimentares será fora dos limites a verde, e quem vive nestas áreas aqui, nestas habitaçõezinhas aqui, tem então estas ilhas que vocês aqui veem, esta pessoa que está aqui a fazer sensibilização porta a porta, é responsável por esclarecer dúvidas, dizer quando é que lá está, se quiserem ter com ele para esclarecer alguma questão, por fazer a manutenção do composto, por ver se não há contaminantes, para fazer as mudanças de pilhas quando é necessário. Portanto, toda a questão da manutenção é assegurada por este mestre de compostagem. Portanto, uma pessoa paga para fazer isto. Para além de que o composto em si, o resultado final é depois para usar pela própria comunidade. Portanto, as pessoas depois podem lá pedir composto para as suas plantinhas,
Se realmente tivermos uma produção exacerbada, o município pode usar nos espaços verdes da envolvência. Portanto, no caso da Ilha do Amial, nós temos 55 habitações e aqui ainda há um grande potencial de crescimento, não conseguimos bater a todas as casas. No caso do Outeiro, aqui já está bastante percorrido e temos 33 habitações a colaborar. Estes foram os diferentes materiais de comunicação, portanto, o cartaz que cada ilha tem, portanto, quando viram aqui, este cartazinho aqui em baixo é este que está aqui, ok? Com o QR Code associado que remete para os 2 espaços de compostagem comunitária do município do Porto, também já temos um no município da Maia a funcionar. Oferecemos um imã às pessoas para colocar no frigorífico e nunca se esquecerem do que podem ou não podem colocar, um folheto, um vinil que é colocado também na parte de cima do compostor de admissão. Se vocês repararem, há aqui uma coisinha verde, tipo um aluquete verde que diz à pessoa que é naquele compostor que tem que colocar os resíduos alimentares, cada um tem uma chavezinha para abrir e para colocar. E juntamente com isto também oferecemos ainda uma hortinha para colocar uma hortinha de pano para colocar na sua varanda ou na sua marquise. Este é o tipo de informação que nós recolhemos nas compostagens, portanto o número de compostores eles são todos cadastrados, medimos também o impacto associado ao desvio, com o inquérito ou com as visitas como vocês veem aqui a colega a fazer, e também as respectivas emissões de CO2 evitadas. Depois temos então a questão do tratamento centralizado, portanto, efetivamente, e vocês veem aqui esta fotografia que foi tirada na recolha seletiva de resíduos alimentares, efetuada a um restaurante, reparem a quantidade de comida, vê-se aqui comida, portanto batatas fritas, por muito que não seja muito saudável, é comida, o arroz, a alface, portanto há aqui comida boa que acabou num caixote de lixo e portanto quando vocês veem estes contentores castanhos nos municípios associados, quer dizer que há um caminhão específico que passa e recolhe este material. Além disso, temos então a recolha dos resíduos verdes, com diferentes soluções, portanto os municípios têm sempre soluções diferentes, cada um, e com isto eu quero vos dizer que não há uma solução melhor que a outra, há uma situação adequada à realidade ao que o município naquele momento achou que fazia sentido. Nós também estamos todos numa fase de aprendizagem, como a Lara vos disse, nós temos que até 2013 arranjar uma solução para estes resíduos todos, seja tratamento local, seja recolha seletiva, seja compostagem, o que quer que seja, mas alguma coisa tem que ser feita. Os nossos solos estão pobres, estão carentes de matéria orgânica e nós continuamos a desperdiçar comida, portanto temos pessoas a passar fome, temos solos carentes de matéria orgânica e não fazemos, simplesmente colocamos isto num saco normal e vai tudo para um aterro ou para uma incineração, que nem na incineração faz sentido porque tem água, se tem água, quando pomos água numa fogueira, à partida vamos estar ali a baixar a temperatura. Portanto, simultaneamente fazemos então a recolha dos resíduos verdes, fazemos também a recolha de resíduos verdes em cemitérios, temos contentores específicos nos cemitérios para as pessoas colocarem as flores naturais e depois a recolha seletiva em grandes produtores e mais recentemente então também ao nível do cidadão começamos a explorar esta mesma possibilidade, portanto a moradias ou então edificado em altura com diferentes soluções para a separação dos resíduos alimentares. Estes são os vários circuitos que vocês veem aqui, o que é que estamos a recolher e como é que funciona. A mesma coisa nos resíduos verdes, as diferentes soluções. E depois a nossa compostagem industrial. Porque é que nós apostamos imenso na recolha seletiva porta a porta por uma questão de qualidade? Portanto, para esta central aqui, contrariamente àquilo que a Lara vos apresentou na outra central da Suécia, aqui só entram resíduos alimentares ou resíduos provenientes de hortas e jardins. A qualidade é fundamental e por ser fundamental depois o nosso resultado final, o Nutrimais, tem certificação para a agricultura biológica. Okay? E lá está aqui. Isto depende muito daquilo que nos chega e da mensagem que nós transmitimos a um restaurante, a uma pessoa que está a fazer a separação de resíduos alimentares. Se nós todos percebermos que o separar bem ou entregar bem os materiais tem um impacto muito positivo à frente, certamente que todos iremos tentar contribuir mais e melhor para que realmente esta cadeia se mantenha. Nunca nos podemos esquecer que adicionar matéria orgânica ao solo significa depois produzir novos alimentos para nós próprios e, portanto, isto aqui é um ciclo sem fim, não é? Mais uma vez, seja com workshops, seja com campanhas porta a porta, temos de estar constantemente a apostar na educação, na formação e na sensibilização. Só assim temos pessoas mais informadas, mais instruídas, com maior capacidade também para tomar decisão e para nos questionarem algumas coisas, que algumas questões são muito bem-vindas e são pertinentes e também nos obrigam a pensar e, portanto, este trabalho tem que ser nos dois sentidos. Eu, Susana, enquanto funcionária da Lipor, eu, Susana, enquanto vou a um restaurante e também tenho um papel enquanto cidadã nesse mesmo espaço.
E, portanto, o que é que cada um de nós pode fazer para contribuir para reduzir o desperdício alimentar? Eu queria-vos, antes de começar a dizer algumas dicas muito simples que nos foram pedidas. Há vários fatores que estão em nossas casas a contribuir para produzirmos comidas, não é? Normalmente, se vocês ouvirem falar nas questões do desperdício alimentar, toda a gente diz que é em casa dos consumidores, ou a maioria dos estudos indicam que é em casa dos consumidores que se gera a maioria do desperdício. Isto tem vários fatores, ou pelo tamanho das casas, hábitos familiares, o nosso dia-a-dia, às vezes as questões relacionadas com a segurança alimentar e o ambiente. A segurança alimentar está muito associada à questão dos rótulos, certamente que já ouviram falar sobre isto, e portanto é muito importante aumentar a nossa consciência, educar e continuamente melhorar para que começamos a mudar esta forma de usar os alimentos. E há coisas mesmo muito simples. Na compra, isto é uma coisa que se começou a ver bastante mais, que é a listinha de compras. Portanto, o facto de nós vermos o que é há em casa e o que é que precisamos, ajustando também à questão do orçamento familiar, realmente é muito importante. Outra coisa importante, e que nem sempre temos tempo para isso, é olhar para o preço unitário. Muitas vezes o preço que nos aparece nas prateleiras é aquele preço maior, não é? Que chama mais assim ao olho, mas se formos depois ver o preço unitário e compararmos, aí sim é que saímos no lucro. Preferir os alimentos a granel, consultar sempre os prazos de validade. Portanto, quando vamos às compras e temos aqueles autocolantezinhos com aproximação do prazo de validade, verificar se realmente necessitamos de os comprar, no caso dos alimentos que são mais perecíveis, o leite, os iogurtes, os queijos, para depois então não fazermos o desperdício em nossa casa. Portanto, se realmente vamos consumir dentro daquele prazo, levar, mas se não vamos, pensar duas vezes antes de cair na tentativa de os comprar. Outra regra muito básica é não ir às compras com fome, porque aí vamos ser tentados a comprar tudo e mais alguma coisa. Queria-vos também falar sobre esta questão das datas de validade. Certamente que alguns de vocês já ouviram falar sobre isto. A Good After veio aqui desmistificar um bocado esta questão. A Good After é o primeiro supermercado online de venda de produtos que dizem consumir de preferência antes de, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a data até à qual o produto apresenta uma qualidade ótima, ok? Estes alimentos podem ser consumidos sem risco mesmo depois da data indicada. Por exemplo, os alimentos que não são tão perecíveis, a massa, o arroz, os enlatados, os detergentes, que também têm data de validade, os produtos descontinuados, tudo isto pode ser aqui incluído. O consumir até, aqui sim temos que cumprir. E normalmente estão associados à carne, ao peixe, aos iogurtes, aos queijos, portanto, alimentos mais sensíveis e que facilmente podem estragar e ter consequências para a nossa saúde. Portanto, consumir até e consumir de preferência antes de é diferente. E isto tem muito impacto no desperdício de comida que nós geramos. Depois, armazenar corretamente também o nosso frigorífico. Trago-vos aqui um exemplo de um frigorífico bem organizado. A temperatura adequada também é muito importante. Se eu tenho um frigorífico mais cheio, tenho que regular a temperatura. Se eu tenho um frigorífico mais vazio, tenho que regular a temperatura e ajustar essa necessidade, para também não consumir energeticamente muito. Para além de que, às vezes, as contaminações acontecem dentro do próprio frigorífico. Portanto, o facto de eu não colocar devidamente acondicionada a carne ou o peixe, ou até mesmo os alimentos que sobraram, portanto, se eu fiz uma refeição e vou colocá-la no frigorífico, ela tem que ser devidamente acondicionada para mantermos a sua qualidade em termos de segurança alimentar e também em termos de qualidade nutricional. Coisas simples que nos ajudam também a tirar o máximo partido dos alimentos e desperdiçar menos, no caso os descascadores, os medidores, seja para a massa, seja para os legumes mais frescos. Portanto, há uma série de kits que nos ajudam aqui a comprar uma batata ou um brócolis e aproveitar ao máximo os nossos alimentos. Dizer-vos também que há partes dos alimentos que nós consideramos menos nobres, não é? Falando dos brócolis, há muita gente que desperdiça o tal do brócolis. E se nós pensarmos em termos de peso, que até aquilo que pesa mais e que nos custou mais dinheiro. Esse tal dá perfeitamente para uma base de sopa, não precisa de ir para o lixo. Portanto, pequenas dicas que nós também transmitimos nos nossos workshops e que nos ajudam a rentabilizar ao máximo os alimentos que estamos a adquirir. E depois deixar-vos estes 3 guias que vocês têm aqui. Estão disponíveis no nosso site. Eu por acaso até acho que consigo, não sei se tenho internet. Portanto, vocês podem fazer o download ou então consultá-lo diretamente. Portanto, este aqui é o da agricultura sustentável. Portanto, quem tem hortinha tem aqui um conjunto de dicas para ter alimentos mais nutricionalmente mais interessantes. Tem também depois, como é que eu volto agora? Tem também depois, deixa-me ver se eu consigo, aqui um guia, portanto, que é o da agricultura sustentável, portanto,
Desculpem, acho que vou ter que sair e voltar a partilhar a tela. Tem depois também o do desperdício alimentar, desculpem que eu já ponho lá novamente. Portanto, tenho também o do alimentar sem desperdiçar e depois então como fazer compostagem ou vermicompostagem, compostagem comunitária, que é exatamente igual à compostagem caseira, só que é partilhada por várias pessoas. Portanto, um conjunto de 3 guias que estão disponíveis online e que vocês podem consultar. No caso do alimentar sem desperdiçar, tem um conjunto de receitas com aproveitamento dos alimentos, tem dicas também, tem a parte de segurança alimentar, portanto um conjunto de informação que vos pode ser útil e que vos pode ajudar também a orientar mais neste desafio de reduzir o desperdício de alimentos. Dizer-vos também que nós em termos de alimentação estamos muito bem calçados, nós temos a nossa dieta mediterrânica que realmente é importantíssima e que nos dá luzes do que é que devemos comer e como é que devemos comer e nós ignoramos isso e portanto temos que voltar a olhar para ela para realmente termos um estilo de vida mais sustentável e mais adequado ao nosso dia-a-dia. E, portanto, para terminar, dizer-vos efetivamente que esta conversa toda não tem a ver propriamente com a questão dos resíduos, não é? Mas sim com todos nós. Portanto, nós precisamos de comida, temos que aprender a dar valor aos alimentos e temos que aprender a olhar para a prateleira do supermercado e não dar como um dado adquirido que aquela comida vai lá estar no dia seguinte. E, portanto, efetivamente pensar em nós e nos outros, para que realmente pessoas com necessidades tenham direito à comida tal e qual que nós temos e não a desperdicemos, é mesmo muito, muito importante. E era isto que eu tinha para vos trazer. Muito obrigada, Susana. Nós já estamos quase a acabar o nosso webinar. Primeiro vamos assim colocar algumas questões. A primeira questão surgiu aqui para a Lara e perguntavam porque é que as medidas, gostavam de saber se as medidas são só aplicadas ao nível da Lousada e porquê, se nos puderes explicar um bocadinho mais, Lara, em relação ao projeto. Sim. Então, as medidas não estão a ser aplicadas ao município de Lousada. As medidas foram uma proposta que resultou do meu estudo no mestrado. Uma proposta feita ao município com base na percepção dos municípios, das pessoas. Foi basicamente isso. O município não está a aplicar estas medidas neste momento, que eu saiba. Pronto, e estão aplicadas ou foram propostas ao município de Lousada porque esse foi o caso de estudo usado na dissertação e pronto, foi por isso. E a percepção, o feedback que nós tivemos nos inquéritos foi dos municípios de Lousada. Olá, boa tarde. Fui eu que fiz a pergunta e eu só gostaria de complementar, porque na verdade eu gostaria de saber sobre a redução da tarifa de resíduos, que no caso você falou que o município de Lousada, caso as pessoas levem os resíduos, eles têm um abatimento na tarifa, certo? E é só ali, só nesse município que isso acontece, e por quê? Isso não está a nível Portugal ou da região, coisa assim, para tentar estimular um pouco mais? Pois, é uma boa pergunta. Não sei se sou a pessoa indicada para responder, mas o projeto é do município de Lousada, foram eles que criaram e desenvolveram e ainda estão a aplicar, é bastante recente, acho que começou em 2017 e pronto, até agora ainda não foi expandido para outros municípios, mas seria ótimo poder replicar estas boas medidas que até estão a ter bons resultados, já não é só uma ideia, não é? Um projeto piloto, já está a ter resultados efetivamente. Seria uma boa ideia começar a expandir estas boas práticas, mas não sei responder porque é que não está a ser feito, não? Eu se calhar posso ajudar a Lara nessa resposta. É assim, vários municípios têm vindo a fazer estudos e tentativas para começar a alterar a questão da tarifa. Portanto, deixarmos de ter a tarifa associada ao consumo de água e efetivamente cada um de nós pagar pelo resíduo que tem um custo maior de tratamento. Por exemplo, no caso da Lipor, o que está a ser feito é a questão do cartão. Há um cartão que se chama EcoShop, em que há benefícios associados, portanto não há uma redução na tarifa, mas há benefícios associados à utilização de determinados espaços para a entrega dos resíduos.
Mas a Maia, por exemplo, já anda há imenso tempo a tentar implementar o PAIT, Pay as you throw, que uma Lara falou. É preciso toda a população estar servida pelos meios adequados para nós conseguirmos medir corretamente o que é que cada um está a fazer e como é que está a fazer e sermos justos, ou mais justos possível, depois na forma como vamos tributar esses resíduos. E, portanto, muitas vezes o que acontece não é tanta falta de vontade do município em avançar, é a falta de informação de quanto é que a Susana produz, de quanto é que uma Filomena produz e o que é que está a produzir, se é que me faço entender. Portanto, esse caminho está a ser feito por vários municípios, um bocadinho cada um a tentar aprender e a ver como é que funciona em cada um, a melhor metodologia, mas não é simples, tenham também consciência disso, ok? Porque não há um contador, não é? Eu ponho o lixo cá fora e ninguém sabe se foi a Susana, se foi a Maria que o colocou, e isso é importante saber-se para depois então nós sermos corretos na forma como vamos faturar os resíduos a cada um de nós. Eu percebi. Eu agradeço a informação. Na verdade, era só para saber sobre isso, porque eu achei que era um ecoponto. Então, se você tem que levar o seu resíduo até o ecoponto, seria mais fácil para eles medirem. Assim como aqui próximo à minha casa tem um contentor aqui embaixo. Então, eu saio com as minhas sacolas já separadas e deposito em cada um deles. Então, se tivesse um ecoponto, eu levaria lá também. E eu achei que no município de Lousada era assim que acontecia. Eu acredito que é assim que acontece, pelo que eu entendi que a Lara falou, mas eu acho que teria que ser dessa maneira, não era só ir lá e deixar ali fora, que com certeza isso dificultaria muito mais eles saberem quem deixou e a quantidade. Mas obrigada, eu percebo que tem muita coisa ainda a ser ajustada, né? Sim, mas mesmo colocando no ecoponto, acho que é isso que a Jéssica estava a dizer, portanto, mesmo colocando no ecocentro, quando a Jéssica chega lá, coloca e não disse que foi a Jéssica que lá colocou, certo? Portanto, qualquer um pode chegar lá e fazer a mesma coisa. Como é que nós sabemos que foi a Jéssica? Teria que ter um passo a mais, uma pessoa para Exatamente. receber ou uma triagem, enfim. É isso que estamos a trabalhar. Por exemplo, no caso do município do Porto, com as recolhas de resíduos alimentares, os contentores de admissão para as habitações, os contentores estão na rua e quem vive nas habitações e desce para colocar os seus resíduos alimentares tem um cartãozinho. Esse cartãozinho permite abrir o contentor, é reconhecido quem é a pessoa que lá está a colocar, porque está com um ID associado, certo? E aí nós sabemos, não a quantidade, mas pelo menos a frequência que a Jéssica utilizou esse contentor. Portanto, há coisas que já estão a ser testadas, mas ainda estamos numa fase de exploração, desenvolvimento, para depois então termos capacidade de escalar as soluções. Muito obrigado pelas respostas. Temos aqui mais uma pergunta Desculpa. Diz lá, diz. Desculpa, deixa-me só corrigir uma coisa que, em relação ao projeto de Lousada, Jéssica, basicamente, não sei se houve aí uma confusão entre ecoponto e ecocentro, porque em Lousada o que as pessoas fazem é ir diretamente ao ecocentro municipal e vão ter com os técnicos que estão lá, num certo horário, em X dias da semana, prontos para receber e pesar na hora os resíduos que as pessoas estão a trazer e associar esse peso ao município. É assim que eles conseguem depois fazer o desconto diretamente à pessoa correta, não é? Sim, é como o nosso aqui, portanto o EcoShop que eu vos estava a dizer também é associado ao Ecocentro, portanto é sempre grandes áreas em que há um controle à entrada, em que há um porteiro que basicamente diz que a Susana foi lá naquele dia e entregou aquela quantidade de resíduos e portanto então isso é, no caso de Lousada, descontado na fatura, no caso do cartão da Alipor, convertido em serviço ou em coisas de bem-estar ou então também do município, portanto outro tipo de utilidades. Okay, espero que esteja mais esclarecida. Jéssica, entretanto, outra questão que surgiu aqui foi para a Susana se os folhetos e os ímãs que mostrou estão disponíveis online para que toda a gente tenha acesso. Não. De momento, começando no âmbito do projeto City Loops, no futuro não vos sei dizer, mas para já é apenas para estes espaços que nós vos mostramos. Portanto, a Ilha do Amial, a Ilha do Outeiro e também a Ilha da Maia, que estão contemplados com estes mimos para cativar as pessoas a participar. No futuro, a intenção é escalar estas soluções e depois chegar a outro tipo de população. Ok, muito obrigado. Em relação ao acesso às apresentações de PowerPoint, isso depois será chegado a vocês através de um e-mail, bem como um pequeno formulário para avaliarem esta sessão e darem os vossos dados para a emissão do certificado de participação.
Se não existirem mais perguntas, eu dava por finalizado este webinar e queria só pedir primeiro, antes de começarem a sair, se poderiam ligar as vossas câmaras para tirarmos um print screen ao ecrã para as redes sociais, por favor. Muito obrigada, eu vou contar até 3 e depois tirarem o print para ficarem todos aqui a postos. Em relação à gravação, está aqui uma senhora a perguntar, durante a próxima semana a gravação da sessão irá ser publicada no YouTube da Aspia e depois poderão ter acesso a toda a sessão que aqui decorreu hoje. Ok? Eu gostaria de saber como é que posso adquirir aqueles 3 livros que eu penso que foram publicados pela Lipor, aqueles sobre a agricultura, sobre a compostagem, aqueles 3 livrinhos que estavam no... Os livrinhos não são para vender, estão à oferta. Okay. Normalmente nós oferecemos às pessoas que fazem os workshops connosco, portanto ou via academia ou então nos nossos projetos das hortas urbanas, da compostagem caseira, ou então da deserta, etc. Mas estão disponíveis para download no site da Lipó, portanto... no site da Lipó. No site tem gratuitamente a versão digital, estejam à vontade. Obrigada. Nós já colocámos o website da Lipor aqui no bate-papo para poder ter acesso. Depois eu posso enviar também o link tanto da Lipor como o website do projeto que a Lara apresentou por e-mail para vocês conseguirem aceder mais facilmente. Vou só então tirar a fotografia para as redes sociais. 1, 2, 3. Muito obrigada a todos pela vossa presença aqui e fiquem ligados às redes sociais da Aspia para verem os próximos eventos que irão acontecer. Teremos workshops, webinars ainda a decorrer relativamente à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigada. 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 Obrigada.